Olá! Então nessa aula nós vamos continuar estudando o que você precisa saber sobre sistemas de escrita numérica. Vamos estudar a organização do sistema de numeração decimal em ordens e classes. Bom, o que possibilitou que o sistema de numeração decimal fosse organizado em ordens e classes foi a ideia do valor posicional. Lembrando que ele só conseguiu representar da quantidade 1 à quantidade 9. Eles não tinham um gráfico para representar a quantidade 10. E aí que veio a ideia do valor posicional e permitiu isso. Então, vamos ver aqui, lembrando como isso começou, né? Eles tinham aqui a unidade, eles conseguiam representar a unidade. Vou colocar aqui então. Eles conseguiam representar a unidade. Vendo a ideia do valor posicional, eles modificaram, pegaram o numeral chamado zero, né, a ausência de quantidade, e posicionaram o numeral 1 ou algarismo 1 à sua esquerda, permitindo assim que pudesse ser representada a quantidade 10, porque eles queriam contar de 10 em 10. Bom, como eles conseguiram agrupar 10 unidades, representando dessa forma, eles chamaram esse agrupamento de dezena. Vou escrever aqui. Dezena, ou seja, cada 10 unidades. Cada 10 unidades chamado de dezena. Então eles pensaram, como nós estamos agrupando de 10 em 10, se nós pegarmos 10 grupos de 10, nós vamos formar 100 unidades. Então, se nós posicionarmos aqui o numeral 1 ou o algarismo 1, nós vamos representar essas 100 unidades. Ele passa a valer 100. Então, esse agrupamento de 100 unidades ou 10 dezenas, eles chamaram então de centena. Né? Então, dentro dessa lógica, eles resolveram dizer que cada posição que o algarismo ou que o numeral ocupasse, iria se chamar uma ordem. Então, a unidade estava aqui posicionada, então chamou primeira ordem. A esta posição aqui da unidade, eles chamaram de primeira ordem. Quando o algarismo ele se posiciona no agrupamento das dezenas, e ele passa a valer 10 vezes mais, então ele está ocupando a segunda ordem. Está ocupando a segunda ordem. Quando esse mesmo algarismo ele passa a ocupar, a posição dele passa a ser a posição das centenas, e portanto ele passa a valer 10 vezes mais do que ele valia na segunda ordem, ele está ocupando a terceira ordem. Né? E dessa forma, eles começaram a contar de 10 em 10. Então eles observaram o seguinte: se eu posso fazer mudar a posição ou a ordem do algarismo 1 e fazer com que ele tenha assuma valores diferentes, então acreditamos que seja possível realizar esse mesmo procedimento com todas as outras representações gráficas. Vamos ver então? Então aqui eles tinham a unidade, né? Colocar aqui as unidades. Quem estivesse nesse agrupamento estaria no agrupamento das dezenas e aqui nos das centenas. Então eles tinham as unidades, né? Eles podiam representar apenas uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades,
5 unidades, 6, 7, 8 e 9. Todas essas unidades estão, como nós vimos aqui, ó, na primeira ordem. Bom, ele já posicionando nas dezenas, o algarismo 1 ele passa a ter, ou na segunda ordem, a partir da segunda ordem, ele passa a valer 10 vezes mais. Então ele passa a valer 10. Na terceira ordem, ele passa a valer 10 vezes mais do que na ordem anterior. Então ele passa a valer 100. Então eles perceberam que isso seria possível também com duas unidades. O algarismo que representa apenas duas unidades, no agrupamento das dezenas, ele valeria 10 vezes mais, a partir da segunda ordem, passaria a valer 20. Na terceira ordem, ele passaria a valer 10 vezes mais que na segunda ordem, então ele passaria a valer 200. E essa lógica foi seguindo, olha, a unidade 3, que passa a valer 30, 10 vezes mais, e que passa a valer 300, 10 vezes mais que a ordem anterior. E assim, com 4 unidades, passa a valer 40 e 400. Com 5 unidades, esse algarismo se posicionando na segunda ordem, a partir da segunda ordem, ele passa a valer 10 vezes mais, não é? Que ele valeria aqui na unidade, ou seja, o valor original dele. Na terceira ordem, ele passa a valer 10 vezes mais se ele estivesse na posição aqui da segunda posição ou segunda ordem. A mesma lógica, ó, para 6 unidades, 60 na segunda ordem, 600 na terceira ordem. Da mesma forma, 70 para 7 unidades e 700. Da mesma forma, 80 para 8 unidades e 800, ela posicionada na terceira ordem. E finalmente, o algarismo 9, ou o numeral 9, ele valeria 10 vezes mais aqui na segunda ordem e 10 vezes mais na terceira ordem do que ele valeria na segunda ordem. Então, 900. Não é? Então, ele começa a perceber uma estrutura interessante. Quer dizer, então, que eu posso contar uma quantidade, agrupar 100 unidades, agrupar 10 unidades, e posso representar, se eu juntar todos esses agrupamentos, que nesse caso aqui seria um conjunto unitário, esse conjunto com 100 elementos, esse conjunto com 10 elementos, esse conjunto com 1 elemento, eu posso juntar todos eles, né? 100 mais 10, 110. 110 mais 1, 111. Então, eu posso representar toda essa quantidade de uma forma só, com 3 algarismos. Da mesma forma, 200 unidades com 20 unidades, 220. Com mais 2, 222. 300 unidades, né? Um grupo com 300 unidades. Com mais 30 unidades, 330. Com mais 3, 333. Ele achou que seria interessante representar todas essas quantidades de uma forma só. 444. 555. 666. 666. 777. 777. 888. Ó, 888. E finalmente 999. 999. Começou a ser possível representar essas quantidades, novamente repito, isso foi possível por causa da ideia do valor posicional. Então, de uma forma resumida, né, ele percebeu, olha, que um número pode ser escrito com 3 algarismos, né, um algarismo ocupando as unidades, outro algarismo ocupando as dezenas e outro algarismo ocupando as centenas. Ou seja, a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem.
E dependendo da ordem que esse algarismo esteja ocupando, ele pode assumir um valor diferente. Então, por exemplo, ele pensou, se eu pegar os três primeiros algarismos, olha, 1, algarismo 2, algarismo 3. Ele pensou, olha, eu posso pegar, por exemplo, o algarismo 1 e escrever, por exemplo, 111. Porque ele ocupando a primeira ordem, ele vale 1. Ocupando a segunda, ele vale 10. Ocupando a terceira, ele vale 100. Eu posso pegar e escrever, ó, por exemplo, 112. O algarismo 3, ocupando aqui, ele passa a ser 2 mesmo. Ou melhor, 2. O 1 vale 10 e aqui, na terceira ordem, ele vale 100. Ou ele poderia pegar e escrever o número 113, utilizando 113. Porque o algarismo 3, na unidade, na primeira ordem, vale 3. O 1, na segunda ordem, vale 10 e vale 100. Ou ele poderia pegar, por exemplo, e escrever 123. Porque o algarismo 2, agora, ele ocupa a segunda ordem. Ou seja, a posição dele é a segunda ordem. Ele passa a valer 10 vezes mais do que valeria se ele tivesse à sua esquerda. Ele passa a valer 20, 123. Ele poderia escrever 132. Agora, o algarismo 3, que aqui ele vale 3 unidades, ele passa a valer 30, porque ele está na segunda ordem. Ou seja, ele vale 10 vezes mais do que se ele estivesse nessa ordem aqui, que é uma ordem chamada inferior. Ou ele poderia também pegar o 200, 222, e escrever 221, 223. Ele poderia escrever 333 ou 300, por exemplo, 312 e assim sucessivamente. Então, dessa forma, nasceu a ideia de organizar a posição dos números em ordem, ou seja, o que é a ordem dentro de um sistema de numeração decimal? A ordem nada mais nada menos que a posição que o algarismo ocupa na escrita numérica. E dependendo da ordem, ou seja, dependendo da posição, ele assume um valor diferente. Terminamos aqui essa aula, estude mais um pouco e até a próxima.